fazendo close da tatu. Chique. É isso, né? A arte é um verdadeiro fardo. É, a arte é verdadeiro É um fato. fardo que a gente carrega, mas que a gente gosta, né? Que a gente ama. Exatamente. E Nem agora a gente tudo- tem que trabalhar pra ganhar em cima disso. Isso. Nem tudo é por amor, né? Mas É, às vezes é por amor. E se é não for sobre- também, né, as coisas não é criada, não é Exatamente. produzida, então tem que ter um amor por trás aí, né? Isso tudo, pra que dê certo no final, Verdade. mas realmente nem tudo é amor. Então vamos nessa aí com esse processo aí sim, o amor. Vendendo pra todo mundo, Brasil afora. Essa semana, eu acho que o processo chegou num pico emocional para todo mundo, né? Assim, várias frentes. E quando a gente se aproxima e intensifica muito as relações, acontecem fenômenos. E sempre meus processos são atravessados por fenômenos, né? E esse não foi diferente. Eu fui atravessada essa semana pela morte do gato da minha namorada, que acarretou que eu sou uma gastrite ambulante, né? Então, Cosmo também tá da equipe, em relação à equipe, ele tá doente. A Agatha tá maluca, Kiara tá maluca, então a equipe tá tentando segurar a onda do que está promovendo. Então acho que a gente, essa semana, acho que o que marca essa semana é a gente se aproximar muito quanto equipe mesmo, para tentar entender os fenômenos que estão acontecendo, as reviravoltas que estão acontecendo também durante o processo, porque são 10 pessoas que estão fazendo parte do processo, fora 4 da equipe. Então são 14 pessoas intensas, e intensas mesmo. Não tem uma pessoa que é mediana. Você fala assim, não, aquela pessoa ali é mais tranquila. Tô gravando, amor. Viu? Carro velho. Ó, não é isso não. Aí, então não é menos do que muito, né? Então tá muito pesado, muito forte, muito intenso. Mas a gente tá tentando se organizar. Tipo, hoje é sexta-feira, hoje é o último dia da semana, né? Aí eu não vou trabalhar à noite. Porque eu vou. A energia que eu tive, eu vou dedicar hoje, aqui. E vou me cuidar esse final de semana, pra segunda-feira, porque aqui eu não posso vir fraca. Nem eu, nem ninguém da equipe. A gente tá entendendo essa nossa responsabilidade, saca? Então não dá pra gente vir fraca. Então a gente tá fazendo de tudo pra estar forte, pra conseguir dar esse alicerce emocional para as pessoas que estão participando. Mas tá muito bom. É isso, diário de bordo da semana. A carinha de água. Perdi 1,5 kg, hein? Ó pra aqui, ó. 1,5 kg, meu amor. Só no vômito. Tô nervosa. É isso. Que é perturbada. Fale, hablas. Um pouco cansada, porém realizada com o resultado, né? Tanto dos stories quanto o processo do feed realizado por Agatha, né? Tá muito bem feito, tá dando aquele gostinho do quero ver completa, né? E é isso, tô na correria porque a gente, né? A gente que é artista, a gente faz um monte de coisa, a gente inventa de fazer DJ set, show drag, um monte de coisa, aí vai trabalhar. E aí dá nisso. A olheira desse tamanho. E é isso. Muito feliz. Tá. São muitas camadas, né? São muitas camadas e está sendo muito difícil pra mim, porque tá sendo um processo de autocura, autoentendimento, e conciliar tudo isso pra mim tá sendo muito difícil, porque tá invadindo muitas coisas, muitos aspectos da minha vida, né? Tem o fato de eu estar
vendo refletido nas pessoas algumas coisas que eu sinto sobre mim também, que eu muitas vezes fingi que não. E aí ter visto a cena que foi, né, assim, não a cena no sentido ruim da coisa, mas o momento que aconteceu na quarta-feira, pra mim, me abalou ainda mais, porque no pós a gente sempre tem algumas conversas e tá sendo bem complexa, bem complicada pra mim já. E aí quarta-feira me deixou meio... Ai, O que foi que teve quarta-feira, amiga? Eu não tô lembrando. amiga, quarta-feira foi um dia em que todo mundo se acolheu, né? Isso é muito importante, mas foi muito difícil ter visto alguém que eu tenho a imagem de ser a pessoa mais forte do mundo, demonstrando fragilidade sobre algo. E aí isso me deixou bem complexada, assim, né? E eu não queria mostrar isso, mas aí eu lembrei que eu estou sendo paga pra mostrar tudo. Mas eu não queria ter mostrado isso, porque a imagem de fodona, boa, daqui boa, que volta é dela. Mas ela também é uma mozinha de pessoa, ela é toda borocochosinha, não gostei, não gosto. Inclusive ainda não fiz nela desde o primeiro dia, sobre essa questão da comida e tudo mais. Mas Eita, que a diretora foi pra boca de Matilde. gastrite nervosa é isso, né? Às vezes algumas coisas elas só puxam e aí acaba com tudo e fudeu tudo e aí babado assim. Mas é isso. Eu acho que é isso. Trabalhada demais. Oh, meu Deus. Esse processo de imersão tá sendo uma catarse, assim, pessoalmente, né? Muito embora eu esteja trabalhando na produção, mas eu tenho acompanhado todo o processo criativo, né? E os conhecimentos que já traz. Então, de fato, eu sinto voltando um pouco à vida, assim, depois de um período de ato. Pico de criatividade. Você bem no choque mesmo, né? E aí cheguei de comentar, né? Que eu acho que eu tenho sido muito receptor passivo do que tem acontecido e acho que emocionalmente isso tem se manifestado no meu corpo, assim, né? Através de dores, dores assim que não tem muita explicação, né? E é isso, eu fui pegar café, mas eu esqueci de ligar a carteira, então eu acho que é um pouco sobre isso. Amores, antes que a gente fique assustadas e assustado com o formato na verdade, pra gente ter um tempo de dizer o que a gente, de fazer o que a gente vai, de explicar, de fazer a Vera, mostrar o movimento, tipo assim, a minha entrada, eu vou subir a escada, aí você só sobe, não sei o que. Aqui você tem que for fazer, mas aí bota a música, faz. Não vai ser tão demorado explicando que a gente aqui tá pensando, não é sobre isso, é tipo assim, explicar o que tem. Está sendo desafiador para mim. Eu crio em casa, já criei para outros lugares, mas ainda assim é desafiador porque é uma outra temática, uma outra linguagem que eu tô trazendo pro palco, então para mim está sendo desafiador, até porque eu tô nesse lugar de dirigir tudo, né? Tanto luz, quanto remixagem, quanto coreografia, e para mim está sendo desafiador por conta disso. A coreografia é uma coreografia que é já de repertório, onde eu trago e faço a junção daquilo que eu já tenho e acabo se transformando nisso. Mas mesmo assim ainda o sábado fica fritando, não, será que vai ser melhor, acho que vai trazer outra coisa, porque vai encaixar melhor. Mas acho que antes de tudo, é o que eu quero falar sobre isso. E se tá pra mim, tá sobreentendido o que eu quero falar, eu acho que não importa tanto para o público, porque o público vai ter uma outra visão. Mas eu quero que eles tenham a visão do que eu tô trazendo, mas a visão do público ela é diversa, então vai pensar que é outra coisa, um outro momento. Isso eu entendo que eu tô trazendo pra cima do palco. E eu tenho conhecimento daquilo que eu tô trazendo, pra mim é o que mais importa. Porque eu não posso trazer algo assim do nada e fazer, só vou lançar. Não, então eu tô trazendo algo que eu entendo, que é nesse lugar de caminho, nesse lugar de autoconhecimento, de revelação, de coisas que vêm nos atravessando diante desse projeto. E aí eu venho trazendo isso e colocando em cima do palco.
Ai, é só. Que delícia! E aí eu sei. Mas eu vou falar de um poema, que é de uma poetisa, Ayala Vieira, que é Saída de Iaô. E aí coincidiu que ela fez esse poema no momento em que eu estava nesse processo de saída, de Iaô de saída, né? Então, esse poema ele fala justamente, ele brinca com essa saída, né? A saída ritualística com a saída de uma pessoa que sai, desse Iaô que sai dessa casa. E aí quando ela fez isso me atravessou. Eu tinha feito coisas com ele já, recitado o texto, e aí eu precisava colocar isso em movimento, né? Que é o que eu faço, que é dança. E aí eu pensei, já queria fazer um espetáculo sobre isso, e aí quando entrou no processo eu falei assim, velho, tem que fazer. Então são 3 momentos. Um desses momentos, né? O momento do nascimento, aquilo que a gente já veio compartilhando aqui. Tem um momento que é esse Iaô, vivendo, sendo Iaô, e tem a saída. E essa saída tem... Eu vou colocar para vocês verem, só para vocês viajarem junto comigo. É um texto da Mãe de Santo da Casa Branca que ela fala, que é da música de Oxaguinha, ela fala que o terreiro de Candomblé é uma casa acolhedora. E todas as pessoas, é um espaço em que todas as pessoas são acolhidas. E aí, nesse momento, eu quero fazer um intencionamento. Até onde esse espaço ele é acolhido realmente, né? E aí eu quero trazer em imagens as mães que são trans, né? Nesse momento em que eu quero colocar a voz dessa mãe de santo, que é uma mãe de santo tradicional, nessas mães de santo que são marginalizadas, que foi uma ideia linda de Nai, que trouxe assim, que não, isso é legal. E aí é isso, assim, tem uma imagem que eu escolhi do metrô, que é uma imagem caótica, então eu quero que essa imagem seja a imagem desse Iaô vivendo, é tudo muito caótico, né? Então tem pequenas células, são 3 momentos, e aí sempre. Muito bom. Até então, minha apresentação está dividida em 3 atos, né? O primeiro ato vai ter a projeção, né? Que vai falando sobre intolerância religiosa, áudio, fotos, print, essas coisas. Até então é a ideia inicial. Caso não tenha, o plano B, que é o ato 2, vai virar o ato 1. Mas é isso, né? E o ato 2 vai vir eu como uma cena de Iaô, colocando os presentes, né, dos despachos para Exu. E aí logo depois eu saio e vem a figura de Exu, que é o ato 3, que vai estar já fazendo a performance e já se alimentando, né, agradecendo ali se alimentando do presente que foi entregue. E até então é isso, né? Nossa, foi muito desafiador para mim estar nesse processo. Inicialmente estava sendo incrível, massa, conhecendo pessoas, tendo as trocas, incrível. Mas teve um momento, meu amor, que chegou babado, pegando de jeito assim a criatividade, e eu ficando louco em casa, sem saber o que fazer. E aí eu cheguei aqui, amiga, eu tô com um bloqueio criativo, mentira. Cheio de ideias, mas sem saber como iria casar essas ideias e tal. E aí tive esse processo ontem, que eu identifiquei também que seria
um alerta, um start assim também pra gente, né? Acalmar o coração. Já tem alguma coisa, se for de sair alguma coisa nova, vai sair, vai surgir. E foi o que aconteceu hoje, né? Eu pensei em 3 atos. Ainda estou em dúvida se o tema desse solo segue como Sonaru, né? Nasce ou não sei, mas enfim. Eu fiz duas questõezinhas assim, de organização mesmo, assim, básica. Eu fiz um projetozinho rápido de apresentação no Canva, onde eu colocava o título, mas colocava com as cores que eu queria utilizar. Logo após eu pensei em 3 momentos ou 3 cenas, mas esbocei só assim, né, inicialmente, mas eu vou mostrar também aqui rapidamente como é que seria isso. Eu consegui esboçar mais uma vez, depois de 3 vezes o release, que ele ficou mais ou menos assim: nascer pro rebento no tempo e logo quebrar. É merecimento? Este solo tange em transbordar os afetos nos desafetos. Este solo afrofuturístico tange em transbordar os afetos até mesmo nos desafetos. Seguimos. Aí a trilha sonora de Lucas de Gal e a concepção de direção seria minha mesma. Eu inicio aqui em formato de bebê, no meio do palco. Acordo, rezo e bar. Fui vestir a saia. Voltei. Estou no meio, com as pernas abertas e a prótese. Esses detalhes para vocês verem como é que vai ficar, né? Mas eu não vou conseguir. Eu vou, inclusive, né, outra coisa, eu vou fazer transição em danças que eu vou usar, prótese, e danças que eu não vou usar. E aí vai ter uma coreografia, logo após, parte de jogo de capoeira, 5 cenas de sexo e depois entrega de flores. A sinopse, né, que Sempre Volta Pra Mim. É minha performance de encerramento do projeto Incluso da Ebal Produções. Uma entrega ao som de Nothing Really Matters, onde a minha mente se transfere aos movimentos do meu corpo, de minha expressão física e emocional, traduzindo as transformações que minha aura atravessou antes, durante e depois de todo esse processo. Em meio ao caos, percebo que de fato nada realmente importa. O amor, o zelo e o amparo são tudo o que preciso, mesmo não sendo a solução para tudo. É o caminho que está me ensinando a me curar, a ser honesto com os meus erros, com meus acertos e principalmente com aquilo que no fundo, no meio e à frente dessa encruzilhada me move e me mantém de pé. A arte. Um dia de chuva no céu de verão, a felicidade na palma da mão, o corpo fechado, o brilho do olhar. Então, minha performance, inicialmente eu pensei em eu quero falar de amor, mas como eu tô de CPM, tudo pode mudar. Eu penso em entrar com um cesto de flores, folha de aroeira,
colocando-as no chão. Inicialmente eu pensei em cantar uma cantiga de Ossan, mas hoje me veio uma de Oxalá para cantar. Vai ter esse primeiro momento, depois eu subo até o palco, preencho também com as folhas, pego um punhado de terra e assopro. Depois eu vou para o centro do palco, faço uma poesia que se chama Travessia. Nessa poesia vai ter exibindo um mini clipezinho. E aí depois eu vou sair do palco, eu vou fazer uma troca de figurinha. E nesse momento vai estar passando outro teaserzinho. Só que nesse momento de transição da minha saída, como você falou que poderia ter a máquina de fumaça, eu pensei em soltar esse efeito para o teaser iniciar no momento que eu estou trocando figurino, porque eles são uns 32 segundos, então, para ter esse tempo distribuído. Basicamente é isso, eu tento trazer uma perspectiva de construção do amor. Quando eu lanço as folhas, é como se eu estivesse plantando o amor, aí trago para esse lugar da água também, por água também ser um elemento que aduba e que faz florescer. E as outras poesias são muito sobre água, são muito sobre esse lugar de amor. Porque isso ainda até no tema da minha. E eu tava aqui pensando, vendo live, e eu tava me perguntando o porquê. Eu sempre vou falar de arte, eu sempre só falo de desgraça, sabe? Eu tava aqui me perguntando isso. Porque o tema do pessoal era justamente sobre esse tema que eu cheguei a ver e ser forte e ao mesmo tempo falar sobre algo que não é algo de passado, é algo que você tá vivendo há muito tempo, sabe? E aí até pra oficina mesmo tá sendo bem complicado, assim. Eu não quero de forma alguma me vitimizar, pelo amor de Deus. Mas na hora da construção do áudio, eu tinha falado, né, que eu ia colocar alguns áudios pessoais, e aí ouvir esses áudios me deu diversos gatilhos, e a construção das cenas, as simulações em si, e enfim, é um negócio assim meio doido, sabe? Muito doido. Muito doido e o meu solo, eu decidi trocar de ruídos para olhares.